Quando a gente pensa em segurança, o caminho mais óbvio parece ser acumular força, não é mesmo? Mas e se a verdadeira vitória estivesse em, na verdade, abrir mão do poder? Hoje, a gente vai mergulhar numa história surpreendente que desafia tudo o que pensamos saber sobre o que realmente significa ser forte. Vamos imaginar a cena. Estamos no norte de Canaã. Josué, que tinha acabado de ter uma série de vitórias importantes no sul, agora se depara com uma aliança de povos locais. E o exército inimigo, bom, ele é descrito de uma forma que dá até um arrepio, tão numeroso como a areia da praia. Uma força que parecia, literalmente, impossível de contar. E o problema não era só a quantidade de gente. O exército aliado tinha a tecnologia militar mais avançada da época, um número gigantesco de cavalos e carros de guerra. Do outro lado, o exército de Israel estava completamente em desvantagem, ou seja, parecia uma batalha perdida antes mesmo de começar. Só que bem no meio dessa ameaça esmagadora, acontece uma virada. A história, que era de desespero, passa a ser de segurança. E por quê? Porque uma promessa divina foi feita a Josué. E não era uma promessa qualquer, era específica, absoluta. Não tenha medo deles, porque amanhã, a esta mesma hora, eu os entregarei todos mortos aos filhos de Israel. Era basicamente uma garantia de vitória total, não tinha margem para dúvida. E a vitória, de fato, ela acontece. Mas o que vem depois da vitória é que está no centro da nossa conversa. Uma ordem completamente bizarra. Algo que, olha, rasgaria qualquer manual de estratégia militar. Pensa bem, qual seria o passo mais lógico para um comandante depois de uma vitória dessas? Bom, obviamente, pegar os recursos do inimigo, certo? Pegar os cavalos, os carros de guerra e fortalecer o próprio exército para a próxima batalha. Faz todo sentido. Mas a ordem foi exatamente o contrário. Primeiro passo, cortar os tendões de todos os cavalos, o que os tornava inúteis para a guerra. E o segundo, queimar todos os carros de combate. Em outras palavras, destruir os bens militares mais valiosos que eles tinham acabado de capturar. A reação a uma ordem dessas só podia ser de incredulidade. Que general em sã consciência destruiria o armamento de ponta que acabou de conquistar? Por qualquer lógica militar, isso não faz o menor sentido. Seria uma autossabotagem. Então, por que essa ordem tão estranha? Porque a verdadeira batalha não era aquela no campo de guerra. Tinha um inimigo muito mais perigoso, muito mais sutil para ser combatido. Um inimigo que estava do lado de dentro. Para o povo de Israel, naquele momento, o maior risco não era ser derrotado por aquela aliança de povos. Não. A ameaça mais profunda vinha de outro lugar. O verdadeiro inimigo era o orgulho. A chance de, depois de tantas vitórias, eles começarem a acreditar que tudo aquilo era mérito deles, fruto da sua própria força, da sua própria habilidade. E aqui a gente chega no ponto central. Destruir aquelas armas era uma medida preventiva. O objetivo era tirar da frente a tentação de, no futuro, confiar naqueles cavalos e carros de guerra, em vez de confiar na fonte que deu a vitória a eles em primeiro lugar. Esse verso dos Salmos captura perfeitamente essa escolha fundamental que estava sendo colocada na mesa. É uma declaração sobre onde a verdadeira segurança está depositada, na força visível do mundo ou na confiança em algo maior. Então, o ponto crucial era esse. O ato, que parecia totalmente lógico de destruir os espólios da guerra, tinha um propósito muito claro. Era para garantir que não ficasse nenhuma, absolutamente nenhuma dúvida sobre quem era o verdadeiro protagonista daquele sucesso todo. Isso tudo nos leva a uma pergunta inevitável. A história é antiga, mas o dilema é super atual. Afinal, quais são os nossos cavalos e carros de guerra hoje em dia? Os nossos cavalos de hoje talvez não sejam literais, mas são tão poderosos quanto. São as fórmulas de sucesso garantido, sabe? A confiança cega de que a tecnologia certa ou a estratégia de negócios perfeita vai resolver tudo. É aquela crença de que mais dinheiro, mais poder ou mais influência é a única forma real de estar seguro. A mensagem principal aqui é poderosa. O mundo nos dá um roteiro bem claro do que é sucesso e segurança. Mas a verdadeira força, às vezes, está na coragem de rasgar esse roteiro, de quebrar esses padrões e seguir um caminho que desafia a lógica humana. E isso nos leva a uma reflexão final. Já aconteceu de alguém precisar seguir uma direção que para todo mundo ao redor parecia completamente sem lógica? Um caminho que desafiava todas as expectativas? E talvez mais importante, como é essa experiência?
O que acontece quando se escolhe a confiança em vez da força visível, da força palpável? É uma pergunta poderosa que fica no ar pra gente pensar. Obrigado por acompanhar essa análise com a gente.